do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, autoriza a visita do governador Tarcísio de Freitas a Jair Bolsonaro. Repórter Janaína Camelo chegando com as informações. A visita já tem dia marcado. Bem-vinda, Janaína. Boa noite para você. Muito boa noite para você, Tiago. Olha só, notícia de momento, viu? Tarcísio de Freitas, a nossa produção da Jovem Pan News acabou de confirmar que o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, cancelou essa visita que faria Jair Bolsonaro na próxima quinta-feira. Lembrando que foi um pedido da defesa de Jair Bolsonaro para que essa visita acontecesse. Foi marcada, foi autorizada pelo ministro Alexandre de Moraes, uma autorização que saiu hoje, autorizando essa visita para a próxima quinta-feira, no período da manhã. Poderia acontecer ali entre as 8 e as 10 horas da manhã. Mas Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo, não vem mais a Brasília, segundo o que apurou a nossa produção da Jovem Pan. A expectativa de aliados Jair Bolsonaro com relação a esse encontro, Tiago, durante todo o dia, houve conversas com relação a isso, expectativas, análises, enfim. A expectativa era de que Jair Bolsonaro pedisse apoio, um apoio formal a Tarcísio de Freitas, à candidatura de Flávio Bolsonaro, porque esse encontro seria o primeiro encontro entre Jair Bolsonaro e Tarcísio de Freitas, depois que Jair Bolsonaro indicou oficialmente, por meio de uma carta, a candidatura de Flávio Bolsonaro à presidência da República. Seria o primeiro encontro dos dois. Então, seria uma visita acontecendo nesse contexto. Mas não deve mais acontecer uma visita que tinha sido, então, autorizada pelo ministro Alexandre de Moraes. Viu, Tiago? Pois é, saber se haverá uma remarcação, mas, de qualquer forma, uma outra questão para você, Janaína. Jair Bolsonaro pediu a visita de um parlamentar. Quem é? Pois é, o senador Rogério Marinho. A defesa peticionou hoje esse pedido, agora à tarde, para que essa visita aconteça no próximo dia 26, do senador Rogério Marinho, que também é um líder que tem tratado de perto todas as articulações com relação às candidaturas à presidência, quem pode representar, a direita nas eleições deste ano. Jair Bolsonaro, Tiago, já vai dar uma semana depois que ele foi transferido para Parrudinha. E a ideia é que agora ele comece uma rodada de conversas com políticos para ter uma análise ali do cenário político na iminência da pré-candidatura ali, da campanha que está chegando nas eleições presidenciais neste ano. Então, Rogério Marinho, foi um pedido que foi feito, ainda não tem uma decisão do ministro Alexandre de Moraes se autoriza ou não. Lembrando o seguinte, que nessa mesma decisão autorizando a visita de Tarcísio de Freitas, o ministro Alexandre de Moraes autorizou também o cunhado de Michele Bolsonaro a visitar Jair Bolsonaro. É o Diego Torres. O Diego Torres, ele trabalhou com Tarcísio como assessor especial no governo de São Paulo, deixou um cargo em comissão especial para trabalhar numa eventual campanha de Tarcísio ou a reeleição do governo de São Paulo, não se sabe, ou se a presidência da República. Tchau. Janaína Camelo, você volta daqui a pouco para falar sobre a Justiça, o Supremo e o escândalo do Banco Master. Até já. Deixa eu perguntar aqui para a Dora Kramer, daqui a pouco vou ouvir o Vilela também. Ô Dora, esse cancelamento do governador, a visita ao ex-presidente Jair Bolsonaro, ontem a gente falava aqui, a partir da autorização. Claro que vai ficar uma especulação, mas não quer dizer que essa visita ainda não vai acontecer, não é? Pois é, ela pode acontecer agora. Eu soube agora, pela Janaína, que essa visita, para mim, ela ia acontecer, deve ter algo claro que o governador vai apresentar o motivo. Agora, o que me chama a atenção, interessante, porque foi o ex-presidente que pediu essa conversa, agora pedindo uma conversa com o Rogério Marinho, ou seja, ele quer tratar de política, ele quer falar de campanha eleitoral, claro, porque quando ele chama dois políticos dessa estatura, evidentemente que ele não quer deixar apenas nas mãos dos familiares, do filho e da mulher, as versões que saem de lá sobre o posicionamento dele. E, sobretudo, ele quer se manter relevante, não quer sumir do cenário. Isso que me dizem esses dois pedidos do ex-presidente Jair Bolsonaro para falar com essas pessoas. Certamente a conversa com o Tarcísio, com o governador Tarcísio de Freitas,
será remarcada, porque nada indica, a gente não tem nenhuma notícia que o governador tenha simplesmente se recusado a visitar, a estar a conversar com o Jair Bolsonaro. Vamos ver. Claro que amanhã não vai demorar para a gente saber o motivo desse cancelamento. Vendo aqui durante o Jornal Jovem Pan, não é, Vilela? Mas eu te pergunto o seguinte: se essa visita já estava autorizada pela Justiça, pelo Supremo, e, no caso, o governador não vai. Para ele fazer uma outra visita, ele tem que pedir de novo, entrar com toda a papelada, pedindo um outro dia? Exatamente, Tiago. Qualquer visita que for feita pelo governador ou por qualquer outra autoridade, ela tem que ser objeto de um pedido próprio. Então, nesse momento, havendo a recusa ou a impossibilidade da visita nesse momento, o ex-presidente Jair Bolsonaro, a defesa do ex-presidente, pode fazer uma nova solicitação depois, ou então, no caso, o governador paulista pode, eventualmente, fazer essa observação. E esse pedido posterior para dar o encontro com o ex-presidente Bolsonaro. Agora, do lado político, muita especulação, né? Sem sombra de dúvida. E isso leva a crer, naturalmente, que diante de uma visita que estava agendada, deferida e que tem o posicionamento do governador paulista de, nesse momento, não ir, me parece que ele não está preparado para ouvir o sim ou não, ou seja lá o que for, da parte do presidente nesse momento. Naturalmente, amanhã terá outras versões e virá com alguma justificativa formal para essa ausência. No entanto, me parece realmente o sentir do governador de que não seja esse o momento para esse tipo de conversa, mas que essa conversa vai acontecer dentro de pouco tempo, eu não tenho dúvida que vai acontecer. E nesse caso, não é, Dora? Se essa conversa efetivamente acontecer, os jornalistas vão ter apenas a versão do governador falando eventualmente na porta, né? Mas a não ser que depois venha outra versão, outra avaliação, né? Mas não tem jeito, é de versão em versão que a gente vive, né? Porque seria, a menos que a gente pudesse perguntar ao presidente Jair Bolsonaro, ou ele pudesse se manifestar por meio das redes, o que está proibido, não tem jeito. Agora, isso também não é difícil, porque quando a gente ouve versão, primeiro que a gente não ouve uma só. Segundo, que há o discernimento, né? A gente coteja essas versões com discernimento, o que faz sentido, o que não faz sentido, coteja com outras versões sobre a mesma história. Então, isso aí é o de menos. E até mesmo a maneira como a pessoa fala e o que ela fala, é possível, nas entrelinhas, captar alguma coisa além do que só que o político, a pessoa, no caso, o governador de São Paulo, quer dizer. A gente vai somando, toda hora vai alguém, daqui a pouco vai o senador Rogério Marinho, e aí isso vai ficando claro. E eu acho que também não seria interesse algum do governador Tarcísio de Freitas de dar uma versão mentirosa para depois ser desmentido. Eu tenho a impressão que o governador sairia dali dizendo realmente o que eles conversaram, claro, dentro da limitação da conveniência do que é a transmissão, da conveniência política de se guardar alguma informação ou de se revelar. Quase tudo. Sempre é quase